Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos estudar hoje, iniciar o estudo, trazendo o resumo da nossa lição, das nossas lições, da revista da EBD, Escola Bíblica Dominical de Adulto, desse terceiro trimestre 2025. A nossa revista, desse terceiro trimestre, traz como temática a Igreja em Jerusalém. Vamos estudar nessas 13 lições a formação da igreja primitiva, sua maneira de ser, de viver, de pregar o evangelho e como o evangelho que essa igreja pregou alcançou o mundo. Então, 13 lições onde vamos nos debruçar sobre o início, ali do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 começa a descrever a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, onde essa igreja, ela nasce já nesse impulsionamento extraordinário do Espírito Santo na vida dos cristãos, iniciando ali na vida daqueles 120 cristãos, e diariamente o número de pessoas convertidas ao cristianismo aumentando diariamente. Então, 13 lições tratando sobre essa temática, sobre a igreja primitiva. Então, o tema da lição, ou da revista, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa revista, ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. O pastor José, ele é líder das Assembleias de Deus em Água Branca, no Piauí. O pastor tem várias obras editadas pelas casas publicadoras das Assembleias de Deus e também é membro da comissão de apologética da CGA-DB. Então vamos relembrar, aprender um pouquinho mais, Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. A fonte é inesgotável, a corda é curta, como diz, o balde é pequeno, e a fonte de água, ela é inesgotável. Em outras palavras, quanto mais nós buscamos, nós bebemos desta água, mais tem água para a gente beber, certo? Então, a igreja, ela inicia-se no dia de Pentecostes, está em Atos capítulo 2, e nós vamos estudar sobre este assunto, sobre este tema. O texto áureo da nossa primeira lição, ela traz como título a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então, Pentecoste, a palavra Pentecoste, ela significa 50 ou 50, é uma palavra grega para a festa das 7 semanas, descrita, uma das principais festas do povo judeu. Ela é descrito em Levítico, capítulo 23, onde celebrava a conclusão da colheita. No sentido mais restrito da palavra, Pentecoste foi o dia do nascimento da igreja. Lembrando, irmãos, que os primeiros cristãos foram judeus. Estes 120 irmãos que estavam reunidos lá no cenáculo,
esperando a promessa do batismo, do derramamento do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 46. Está lá os irmãos reunidos, esperando, aguardando, né, o derramamento do Espírito Santo, conforme Jesus orientou que eles aguardassem. Então, o Pentecoste, respondendo de uma forma mais simplista, mais objetiva, podemos dizer que é o Espírito Santo habitando na igreja de Cristo de maneira visível, obviamente, na vida de cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. No dia que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. O derramamento, o revestimento, o batismo é uma capacitação a mais para a obra de Jesus, né? Para a missão que Deus, em Cristo Jesus, nos confiou. O nosso texto bíblico está no capítulo 2, versículos do 1º ao 14º. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que os somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egitos, e parte da Líbia, e junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos ou embriagados? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E Pedro segue falando, né, o seu discurso, falando sobre este derramamento do Espírito Santo, que foi uma promessa. O próprio profeta Joel, Pedro vai pontuar, Joel capítulo 2, versículo 28, Joel vai trazer esta referência, né, da promessa do batismo, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O próprio profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, né? Isaías, ele traz também essa profecia, né? Que Deus derramaria do seu Espírito, né? Derramaria água sobre os sedentos. Então, promessa também em referência ao derramamento do Espírito Santo, né? Então, é sobre essa temática, esse assunto que nós vamos estudar nessas 13 lições, muito importante, né? A gente aprender, conhecer a história da nossa igreja mãe. E este trabalho missionário dessa igreja nos alcançou. Somos frutos desse trabalho missionário evangelístico
que iniciou no dia de Pentecoste, no revestimento do Espírito Santo. Então, novamente, a igreja ela nasce no dia de Pentecoste. Pentecoste, ele marcou o início de um novo tempo, irmãos, de uma nova era, que é a era da igreja. Nós ainda estamos vivendo este período, estamos chegando nos minutos finais, Jesus está voltando, está vindo buscar a sua igreja. O tempo urge, né? As coisas, os acontecimentos têm confirmado, né, que estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra. O cerco está se estreitando. Então, o Pentecoste é uma das principais festas, uma das festas mais importantes do povo judeu, e acontecia 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era celebrada pelos judeus, onde eles lembram, né, do período do tempo, da ocasião em que eles saíram do Egito e tornou-se uma nação independente, um povo livre, né, uma nação governada pelo seu Senhor, pelo seu Deus. Então, foi nesse dia especial, esse dia de Pentecostes, né, que Deus, pelo seu infinito amor, derramou o seu Espírito Santo sobre os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, batizando cada um deles, né? Então, como o próprio Pedro vai falar, referenciando, trazendo como referência a profecia do profeta Joel, registrado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levar, né, a igreja, o cristão, à verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo, certo? O primeiro tópico da nossa lição, ele traz como título a natureza do Pentecostes bíblico. Ela é de natureza divina, é um evento paralelo, né? Tem muitos detalhes aqui que nos remetem lá ao Monte Sinai, e ela é centrada em Cristo, né? Jesus, ele é o centro. Lucas, o autor do livro de Atos, lembrando que Lucas, ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos. E lembrando, Lucas não era judeu. Aliás, ele é o único autor de um livro da Bíblia que não é judeu. Lucas, ele era da Antioquia da Síria, um gentio da Antioquia da Síria. Então, ele relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Lucas relata que foi ouvido do céu um som, né, um som como de um vento veemente e impetuoso. Lucas não diz que é um vento, mas um som como de um vento, né, que encheu toda a casa em que aqueles irmãos estavam reunidos, assentados, aguardando, e que foram vistas, né, por eles línguas repartidas como que de fogo. Lucas não está dizendo que foram línguas de fogo, mas como que de fogo. Capítulo 2, versículo 3, tá? Os estudiosos, muitos teólogos, muitos eruditos da Bíblia, eles explicam que esses sinais foram manifestações da presença de Deus, o que os teólogos denominam, a teologia denomina de teofania, né? Deus se revelando ao homem de forma visível, né, audível, como aconteceu lá no Monte Sinai, né, registrado lá em Êxodo. Deus pede, fala com Moisés para que oriente o povo a se santificar, pois
no dia seguinte, Deus iria falar e o povo iria ouvir. Então, quando a glória de Deus vem sobre o Monte Sinai, Deus fala para que o povo não se aproxime, tem uma margem ali para que o povo não se aproximasse, para não morrer. Então, o povo temeu, porque houve uma nuvem negra, né, descida ali sobre o Monte Sinai, o poder extraordinário de Deus, né, com trovões, com relâmpagos, e o povo temeu, ficou com medo, a ponto de o povo pedir a Moisés, dizendo, olha, Deus fala contigo e tu passa a mensagem de Deus para nós. Então a santidade de Deus é terribilíssima, né? Terrível em santidade, né? Quando Isaías, capítulo 6 do seu livro, ele tem uma visão da glória de Deus, Isaías fica tão atemorizado, tão aterrorizado com a imagem, ele vê a santidade de Deus, que ele pensa que vai morrer, né? Então o povo temeu e pediu para que Moisés fosse um intermediário, né? A voz de Deus, a boca de Deus. Moisés ouvia, Deus falava com Moisés, e Moisés transmitia a mensagem do Senhor para o povo. Então, sinais da manifestação, da teofania, da glória de Deus, Deus se revelando ao seu povo, certo? E um evento paralelo ao Sinai, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, né? O povo havia saído do Egito, aliás, desde o Egito, com as pragas, Deus sempre se mostrando presente através dos sinais, dos milagres, da nuvem que estava ali durante o dia no deserto, da coluna de fogo durante a noite, sempre a presença de Deus manifestada no meio do seu povo através destes sinais, tá? Então, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do povo antigo, né, do povo de Deus, do povo hebreu, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, também ocorre aqui no dia de Pentecostes, e marcou o encontro do Espírito de Deus com a noiva de Cristo, com a igreja que estava se formando, né, gerando. Lá no Sinai, a lei foi escrita em tábuas, Deuteronômio capítulo 9, né, lá registrando. Jeremias, ele profetiza, capítulo 31, versículo 83, que Deus, né, escreveria a sua palavra nos corações dos homens. E isso se inicia aqui, né, com o nascimento da igreja. A igreja de Cristo, irmãos, ela nasce no poder do Espírito Santo. Ela nasce cheia de poder do Espírito Santo. Se ela nasce no poder, cheia de poder, capacitada, ela não pode perder esse vigor. Ela precisa sempre desse renovo, desse revestimento constantemente. Então, o Espírito Santo veio sobre estes irmãos, batizando, capacitando, e daí em diante, os irmãos sempre eram enchidos, né? Revestidos, sempre enchimento. Então, o renovo espiritual tem que ser uma constante na vida do homem e da mulher de Deus. E Jesus é o centro, né? A igreja, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro. Na pregação, no dia de Pentecostes de Pedro, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus Cristo. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, né? Embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, né? Ele também é cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro. O próprio Jesus, se não me engano, em João capítulo 14 ou 16, Jesus fala que o Espírito Santo glorificaria a ele, né?
Quem batiza é Deus, né? Em nome de Jesus, no Espírito Santo, entende? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando na vida sua, na minha, na nossa vida. Então é algo, irmãos, extraordinário. Infelizmente, muitos esquecem, ignoram, não tem desejo, não busca essa intimidade, essa aproximação, este relacionamento com o Espírito de Deus, né? Então é uma promessa para cada um de nós. Mas eu preciso desejar, eu preciso buscar, eu preciso me santificar para que o Espírito Santo me batize, para que Jesus me batize, né, no seu Espírito. Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele vai também trazer algumas referências a respeito desse revestimento. E Pedro também, né, novamente, ele explica que essa promessa Deus já havia falado, né? Ele traz essa referência deste derramamento sobre toda a carne, sobre toda pessoa que busca. Então o Espírito Santo, ele batiza o crente, o cristão, né? Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não é o revestimento, não é o batismo. O batismo é algo além, né? Segundo ponto da nossa lição, o propósito do Pentecoste. Há N propósito, né? Mas o principal é capacitar o crente para a obra de Deus, né? Adorar ao Senhor, né? Um dos propósitos marcantes do Pentecoste, que inicia em Jerusalém, promover a verdadeira adoração e também capacitar o cristão para testemunhar. Em capítulo 1, versículo 8, está lá o Senhor falando, mas receberei poder, virtude, né, do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, onde você estiver, onde você for. Né? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita. Jesus, ele iniciou seu ministério revestido no Espírito Santo. Quando Jesus entra na sinagoga, lá em Nazaré, né, na comunidade onde os pais de Jesus moravam, onde Jesus foi criado, Jesus lê ali o rolo, onde na nossa Bíblia é a passagem do capítulo 61 do profeta Isaías, e Jesus diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu. Então, o Espírito Santo era na vida de Jesus. Os milagres, os sinais, as ressurreições que Jesus fazia eram no poder do Espírito Santo. E o próprio Jesus chega para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém. Lucas capítulo 14, 24, versículos a partir do 40, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus espera. Não vai de peito aberto, não vai de qualquer maneira. Não é assim. É necessário organização, capacitação, revestimento. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e de Deus. E o Espírito Santo, ele habita na minha vida, ele habita na tua vida. O apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheiro do Espírito, dá bem as graças. Né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Então, o fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja, esta igreja primitiva, ela perseverava. Os irmãos, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Então a igreja ela nasceu unida, revestida do poder, cheia de autoridade, para em nome de Jesus entrar no território do inimigo e prevalecer no nome de Jesus. Então, o Pentecoste tem uma dimensão também escatológica, ou seja, pois ela aconteceu antes, que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, versículo 20, né? Do grande e glorioso dia do Senhor, onde o sol, né, se converterá em trevas, a lua em sangue, fogo, vapor de fumaça. Então, apontando também para o retorno, para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o poder do Espírito Santo foi dado para que a igreja, nós somos membros deste corpo. A igreja ela é uma só, né? A igreja tem vários, o corpo humano, Paulo vai fazer essa analogia, o corpo humano tem vários membros, vários órgãos, mas o corpo é um só. A igreja de Cristo é uma só. Vários membros, vários irmãos, mas a igreja de Jesus é uma só. Então o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo foi dado para que a igreja fosse, né, capacitada a testemunhar e a viver no mundo até a volta de Cristo. Então a igreja deve aguardar, né, com esperança, mas também cumprir sua missão até Jesus nos tirar daqui. Para cumprir essa missão, precisamos desse revestimento, deste poder, desta capacitação para testemunhar, né, em nome de Jesus. Quando os irmãos foram revestidos de poder, coisas extraordinárias começaram a acontecer, né? Então, se Jesus, irmãos, o próprio Jesus disse, espera, aguarda, por que não iremos buscar? Por que não vamos buscar? Porque queremos ser crente de qualquer maneira, ser cristão de qualquer maneira. Porque essa superficialidade, esse vazio, esse descompromisso com as promessas do Senhor para nós. Então, tem alguma coisa errada aí. A Bíblia é nosso manual. Jesus diz, né, conforme Pedro relata, Lucas escreve, o próprio Joel profetiza, Isaías também, 44, versículo 30, versículo 3, diz que Deus, né, derramaria água sobre os sedentos. Você tem sede de Deus? Você tem sede do Espírito Santo? Você tem anseio por esse relacionamento com Deus? Precisamos, irmãos, nascer de novo. Jesus chega para Nicodemo, João capítulo 3, e diz, olha, se não nascer de novo, se não nascer da água nem do Espírito, não tem como Nicodemos entrar no reino de Deus, certo? E fechando aqui essa nossa primeira lição, concluindo o terceiro tópico, característica do Pentecoste bíblico, uma experiência específica, uma experiência definida e contínua, e também traz aqui a questão da língua, do falar em línguas, e a questão do amor também, tá? Então, o derramamento do Espírito Santo, iniciado ali no dia de Pentecoste, é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Em outras palavras, né? Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo, e essas pessoas já eram regeneradas, ou seja, salvas, já eram cristãs. Eu era cristãos. Jesus, quando ele ressuscita, os discípulos estão reunidos, trancados ali com medo, e Jesus aparece entre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Naquele exato momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles apóstolos. Coisa extraordinária, né? Pela primeira vez. Eles já eram cristãos, né? Então, o revestimento é algo a mais. É claro que Jesus pode batizar
uma pessoa no ato da sua conversão. Claro, e acontece muito, né? Atos capítulo 10 tem esse relato. Cornélio, quando Pedro prega, Cornélio, em sua casa, recebe esse revestimento de poder, imediatamente após a pregação de Pedro. Então, o Espírito Santo pode batizar uma pessoa no momento que essa pessoa aceita Jesus. Entende? Mas, geralmente, acontece, aceitou a Jesus, né? O Espírito Santo passa a habitar na pessoa, essa pessoa é salva, é regenerada, mas é necessário buscar essa capacitação, esse revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. E tudo isso iniciou, irmãos, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da celebração da Páscoa. Jesus celebrou essa Páscoa com seus apóstolos lá no cenáculo, onde Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, celebrou ali a Santa Ceia, né? A Páscoa novamente, rememora, lembra, né? O povo relembra o tempo, o período que eles foram libertos do Egito, da escravidão ali dos egípcios, tá? Então, naquele dia o Senhor batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Então, já eram pessoas salvas, né? Cristãos. Novamente, a igreja cristã primitiva, ela começou com judeus. Sim, os primeiros cristãos eram judeus, entende? E eram judeus e eram, portanto, crentes, né? Jesus também os mandou esperar pela experiência pentecostal, né? E isso aconteceu aqui no dia de Pentecoste. Mas a igreja, ela iniciou com judeus, né? Só judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. A princípio, os discípulos de Jesus não compreenderam bem ou não aceitaram bem essa ideia de evangelizar os gentios. A perseguição, está lá em Atos capítulo 8, um dos propósitos também foi forçar os irmãos, né, os judeus, cristãos, a ir pregar em outros povos. Senão eles ficavam ali só no ciclo, né, só entre eles ali. Então, com a perseguição, principalmente com a morte de Estevão, o próprio Filipe foi escolhido um dos diáconos, está lá em Atos capítulo 6, se torna um evangelista, né? Filipe desce para Samaria, cheio desse poder, desse revestimento, ele prega ali no território samaritano. Os samaritanos aceitam a pregação, aceitam Jesus. Quando Pedro e João têm conhecimento de que os samaritanos foram receptivos ao evangelho pregado por Filipe, Pedro e João descem para Samaria e, impondo as mãos ali, o Espírito Santo batiza, né, reveste também aqueles irmãos samaritanos, conforme a promessa, que é para todos, né? Então, como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 12, versículo 4. Então, uma da principal característica, vou dizer assim, né, de alguém que foi batizado no Espírito Santo é o falar em língua. A Escritura é clara em mostrar que a evidência, essa palavra, né, a evidência inicial do batismo no Pentecoste, no Espírito Santo, né, iniciou ali no dia de Pentecoste, foi os cristãos, os irmãos, falar em outras línguas. E a evidência física inicial do sinal, né, do batismo no Espírito Santo, que foi no falar em outras línguas, Paulo também acrescenta aqui a questão do amor, irmãos, né? Ele diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entende? Então, Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo descreve para a igreja pentecostal, né, ele
escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência do enchimento, mas de crescimento e maturidade. Paulo vai ratificar isso. A gente vê lá com o fruto do Espírito, ele escreve nos Gálatas, né, capítulo 5, versículos 22 e 23. No próprio carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele descreve a questão do amor, entende? Então, o fruto ou o revestimento, a graça de Cristo na nossa vida nos provoca em nós, né? É impossível estar em Cristo, viver em Cristo, andar com Cristo, ter esta intimidade com o seu Espírito e não gerar fruto. É impossível, né? Então, Jesus vai falar lá em João, capítulo 15, que sem Ele nada podemos fazer. Então, se estamos em Cristo, se a vara está enxertada em Cristo, o Pai poda para que ela dê mais fruto. Então, precisamos deste revestimento. A igreja, novamente, ela iniciou, ela nasceu no poder de Deus. Ela não pode perder essa característica, tá? Então, resumindo, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Agora, Jesus, glorificado, né, batizou os crentes no Espírito Santo e o Espírito Santo os inseriu, insere cada novo convertido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o batismo, né, iniciado ali no dia de Pentecostes, é essencial, né, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. E essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não é batizado, a promessa é para você. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, a promessa estende a você. Você precisa santificar a sua vida. Como, pastor, eu faço isso? Abandonando o pecado. Irmãos, tem coisas que o Espírito Santo só vai tirar da nossa vida se a gente deixar. Peça para que o Espírito Santo tire da sua vida, ele incomode aquilo que afasta ele de você, da sua vida. Às vezes a gente se prende a algumas coisas e isso é impedimento para que Deus opere na nossa vida. Então, é preciso santificação, é preciso desejo. E quanto mais nos aproximamos de Deus, do Espírito de Deus, mais nos tornamos avessos a coisas que não agrada a Deus. É gradativo. Quanto mais buscamos o Senhor, mais o Senhor nos afasta aquilo que não agrada a Ele. O Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. Então você precisa desejar, em primeiro lugar, buscar, orando, consagrando, santificando na sua vida, descendo no Espírito mesmo, se humilhando na presença de Deus, buscando, né, viver separado, irmãos. Viver para Deus exige renúncia. O problema é, não temos tempo para Deus. Daí, vivemos uma vida vazia, né, infrutífera e sem esse revestimento. Nos tornamos apenas mais um no meio de tantos que não faz a diferença. Mas Jesus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Então busque esse revestimento, essa capacitação que Deus prometeu para a sua igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe.